E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quero falar sobre algumas modificações no rumo do mundo de um modo geral nesses últimos dias, para você poder entender por que nós devemos orar pelas autoridades. Essas modificações, no fundo, vêm a trazer para nós um pouco de ânimo e também mostrando misericórdia da parte de Deus. Eu tenho aqui uma notícia a respeito de uma votação na ONU. A ONU é a organização que congrega praticamente todas as nações do mundo. Me parece que tem ligeiramente mais que 200 países. E nessas votações, o voto de um país pequenininho se equipara ao voto de um país grande como os Estados Unidos. Tem o mesmo valor em votações nominais. E então, em uma determinada comissão, não foi no plenário, foi numa determinada comissão que trata desse assunto especificamente, foi votado um determinado tema, que os pais não precisam saber o que os filhos estão recebendo na escola a respeito de educação sexual. Isso afrontou muita gente no mundo, mas o representante do Brasil, orientado pelo seu Aloysio Nunes, que foi um senador por São Paulo, um homem de esquerda, um homem que foi terrorista e andou junto com a Dilma praticando terrorismo no passado. O impressionante é que nem Dilma, nem ele, Aloysio Nunes, estão na cadeia. Mas soltaram bombas, mataram pessoas, praticaram o terrorismo no Brasil na década de 60 e estão aí, ocupando altos cargos. Esse Aloysio Nunes, que sucedeu o Serra, José Serra, está levando o apoio do Brasil a todas essas votações indecentes, imorais na ONU. Por exemplo, esta: os pais não precisam saber o que a escola está ensinando sobre sexo para as crianças. Mas a ONU tem emitido orientações estonteantes que deve se despertar precocemente em crianças ainda o sexo. E nas escolas, a ONU tem orientado para dar liberdade ao homossexualismo em crianças pequenininhas. Isso é afrontoso aos bons costumes, à moral e à família. E o Brasil votou a favor disso tudo, como tem votado em todas essas medidas indecentes e imorais. Imagine você, nós estamos representados por esse homem, seu Aloysio Nunes, que orienta os participantes a votarem a favor dessas medidas imorais. Mas interessante, não é só o Brasil, a maioria dos países latino-americanos também. E em outra época, os Estados Unidos também. Os Estados Unidos, do seu Barack Obama, é a favor de todas essas medidas imorais, a favor do aborto, do homossexualismo, da erotização precoce de crianças. Mas agora algo mudou. Algo mudou. Então, nessa votação, as coisas estavam caminhando até que os Estados Unidos entraram em cena. Não, nada disso. E deram o voto por orientação do presidente Donald Trump para impedir o avanço dessas agendas liberais e essas imoralidades através da escola. Satanás está entendendo o seguinte: para apressar a bagunça sexual na cabeça das crianças, precisa tirá-las de sob a influência dos pais.
Então, escola integral o tempo todo, isso é obra do diabo, para poder fazer com que as crianças tenham uma influência independente dos pais. Isso não é bom. Essa ideia não é de Deus, é maligna botar a criança o dia inteiro na escola. Alguns pais, ingenuamente, não veem o perigo disto, porque lá as crianças não estarão em sala de aula o tempo todo. Tem intervalos, recreios, refeições, contato com outras crianças, brincadeiras, e nisso tudo o ambiente contamina. Longe dos pais e das famílias, nas escolas, o pecado deita e rola. E quando há conivência dos professores, em muitas escolas isso está acontecendo, os professores, as professoras empurram as crianças para essa erotização precoce. O presidente Donald Trump disse: não vamos apoiar isso. E, surpreendentemente, cerca de 80 países do continente africano se uniram e apoiaram os Estados Unidos. A América Latina toda votou a favor da imoralidade, com exceção de um pequeno país que eu nunca soube que ele existia. É chamado Santa Lúcia. É um país no Caribe. Ele deve ser mais um desses paraísos fiscais, uma ilhazinha que é um país sob o protetorado da Inglaterra, provavelmente, eu não tenho certeza disso, mas é um país muito pequeno, mas que também tem voto na ONU. E votou a favor do rigor e do conservadorismo, ou seja, da influência das famílias, o controle das famílias sobre o que os filhos vão receber nas escolas. E eles determinaram: os pais e a família desempenham um papel importante na orientação das crianças. Isso não pode ser negado. E acabou esse voto vencendo. Graças a Deus, a onda diabólica, imoral aí, liderada pela Europa e os países latino-americanos, muitos deles, uma boa parte deles de tendência esquerdista, apoiam isso, e o Brasil, inclusive, a imoralidade, graças a Deus foram derrotados. Graças a Deus foram derrotados, e a Europa e esses latino-americanos visivelmente frustrados e se sentindo derrotados, quiseram que tivesse mais votações e foram derrotados também, graças a Deus. Então, por que aconteceu isso? Tão somente porque existe um presidente, Donald Trump, que levantou a bandeira, assumiu ser cristão e a favor dos valores tradicionais da família. O presidente Donald Trump levantou essa bandeira conservadora cristã e, usando a influência dos Estados Unidos, ele conseguiu reverter essa votação para vergonha do Brasil e do seu Aloysio Nunes, que estavam a favor da imoralidade lá também. O seu Michel Temer apoia, pelo jeito, isso também, porque ele que orienta o seu Aloysio Nunes. Então, infelizmente, o Brasil está mal. Mas Deus está agindo em outros lugares. Outros países se levantaram. O Egito assumiu uma postura muito firme a favor da família. Graças a Deus, nem tudo está perdido no mundo. Bom, mas a outra questão também que estonteou os países do mundo semana passada. A Arábia Saudita é um grande país árabe, o berço do islamismo, onde nasceu o Maomé e onde tem a cidade de Meca, que é a capital do islamismo no mundo. A Arábia Saudita reuniu outros países árabes, formou uma liga com 40 países árabes muçulmanos sunitas para 2 temas: combater o terrorismo xiita, personificado pelo Irã, Iraque e Síria. Eles resolveram combater o terrorismo xiita e dizer: não,
O islamismo não é uma religião tão radical assim. Nós não apoiamos esse terrorismo. Por outro lado, nós apoiamos Israel, reconhecemos Israel. Isso foi novidade, porque até então nunca o islamismo ou algum país árabe tinha reconhecido Israel. E eles assinaram esse manifesto que deixou os grandes do mundo atônitos. Nós reconhecemos Israel. Israel é antigo na sua terra, tem direito de estar lá e nós vamos buscar paz com Israel. Nós vamos buscar aliança de paz com Israel. Isso aí mudou tudo no mundo nesses últimos dias. Agora, por que aconteceu isto? Porque um presidente, Donald Trump, dos Estados Unidos, foi fazer um giro por algumas nações e esteve na Arábia Saudita para conversar com o príncipe que ficou no lugar do velho. Me parece que o rei não morreu ainda, mas o filho, o príncipe, assumiu o governo da Arábia Saudita. E o presidente Donald Trump conversou com ele. A mídia trouxe notícia para cá e notícia para lá, como faz sempre, mas o essencial não é divulgado. Poucos dias depois aparece essa notícia. Então, influência do presidente Donald Trump, que escolheu uma maneira de agir. Ele se cerca, é tão bom a gente falar isso, um presidente da República que se cerca de pastores e que oram por ele 24 horas por dia. E ele não faz nada sem direção de Deus, uma revelação de Deus. Quando ele vai a uma viagem, quando toma uma decisão importante, ele consulta a palavra de Deus. Presidente Donald Trump. Por isso mesmo, ele é odiado no mundo, odiado na ONU, a grande mídia, inclusive as notícias todas que nós temos no Brasil dizem respeito a isto. Ele, de fato, foi uma pessoa libertina no passado, mas ele se converteu e tem dia a dia, mês após mês, mostrado que está firme nessas decisões. E agora mais uma ação estonteante. Então, em resumo, a oração do povo de Deus fez levantar um presidente Donald Trump. A oração do povo de Deus tem apoiado esse presidente que tem trazido essas influências na ONU, lá entre os árabes. Deus tem usado este homem que é odiado por muitos no mundo, mas ele tem sido usado por Deus. Deus é soberano, ele usa quem ele quer. Como ele usou Donald Trump no passado, que se chamava Xerxes I, um rei maluco na Pérsia, que é chamado na Bíblia de rei Assuero, era assim, a ponto de largar a mulher porque a mulher não quis entrar na presença dele, se mostrando o visual dela, a rainha Vasti. Então o rei Assuero mandou embora a mulher e fez um concurso. Foi aí que Deus agiu para colocar a Esther como rainha. Deus age levantando reis, levanta autoridades como ele quer, porque ele é soberano. Que a gente saiba disso. Deus é Deus, continua sendo Deus, ele é soberano. Graças a Deus, porque ele levantou o presidente Donald Trump, mas não é que a virtude seja dele, é que o povo de Deus orou para que isso acontecesse nos Estados Unidos. E o povo de Deus no Brasil tem que orar mais pelo seu presidente da República. Tem muita coisa que precisa acontecer nesse país. Por enquanto, nosso presidente da República está brincando com ocultismo, objetos de idolatria, de feitiçaria, de macumba, ocultismo de todo jeito, e ele está acreditando que esses demônios o estão apoiando. De fato, Deus nos revela que os demônios estão agindo com ele, mas cercados e limitados por Deus, que é, em última análise, quem está dirigindo a história no Brasil também. Entenda essas coisas para você saber o quanto vale a sua oração, meu irmão. A sua oração tem muito poder, minha irmã.